E aí, oi, eu sou o Augusto, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Quem não conhece, sou Augusto Rodrigues, esse é meu canal de dicas, crescimento pessoal. Todo domingo-feira é de vídeo zoeira. Ontem eu postei um vídeo de zoeira que eu também posto no Instagram. Se quiser ver lá, é só ir lá no @AugustoInsta. Vamos direto pro vídeo aqui, assim, é o quadro Veja e Analise com o Guto. Hoje, o Will Smith é um dos meus atores favoritos. Sempre gostei, desde O Maluco no Pedaço. Achava sensacional. Inclusive tem uma cena com ele com o tio Phil. Olha, só te falar, meu olho dá uma molhada, porque me emociona muito, que é quando o pai dele volta e ele fica todo empolgado e abandona ele de novo e tal. Mas enfim, não vou me enrolar não. Aconteceu esse tapa aí, ó. Foi um tapa que ele deu no Chris Rock após ele ter feito uma piada com a esposa dele, por conta dela estar careca. Fez uma comparação. Desculpa. Aí o que acontece? Ele não gostou nem um pouco. Foi, levantou. Às vezes a gente dá aquela o que precisa pra gente fazer merda é aquela virada de gatilho e aquele segundo, que é isso aí que acontecem as coisas. Às vezes você tá mexendo no celular enquanto dirige, aquele segundo é o tempo do acidente. Aquele segundo é o tempo de você desferir uma raiva e enfiar um soco na cara de alguém, sei lá, quebrar o maxilar dele, quebrar o nariz, depois ter que pagar por isso, seja na cadeia ou seja com dinheiro. E o Chris Rock, ele é conhecido por fazer piadas muito pesadas. Teve uma época que eu odiei o Chris Rock por conta dele ter feito piada muito pesada com o Michael Jackson a respeito da pedofilia lá e etc. Só que eu gosto muito de muitos textos do Chris Rock. Um deles é sobre racismo, o outro é sobre relacionamentos. Qualquer coisa eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês assistirem. E primeiramente, eu acho que os dois estão errados. Eu sou fã do Will Smith, mas eu sempre tento na minha vida ser o mais parcial possível. Imparcial, né? Ou imparcial? Ou parcial? É imparcial. Por quê? O Chris tá errado de fazer piada com gente doente. Uma vez eu fui no show do Léo Lins, eu gostei bastante, achei o show até legal, por conta da animação dele e tal. Só que 99% das piadas eu fiquei com vergonha de rir. E é um show que eu não voltaria. Gosto dele como pessoa, dele desafiar certas autoridades que ficam tentando calar e tudo mais. Só que é um show que eu não iria novamente, porque eu não gosto de piada com doença. Porque doença é um sofrimento muito grande, então eu não gosto de piada com doenças. Já tive depressão, sofro com transtorno de ansiedade, já tive síndrome do pânico. Essas seriam as únicas que eu faria piada, porque eu já passei, eu sinto na pele, eu sei como é que é, eu tenho gabarito pra isso. Agora, outros tipos de doença, eu não curto fazer esse tipo de piada. O Will Smith tem total direito de ter ficado indignado, só que o tapa, a agressão foi um exagero. Por quê? Porque a gente não resolve as coisas com violência. Tá vendo aí o Putin? Ele tá tentando resolver tudo na base da violência mesmo. E na base da ameaça. A gente não sabe onde que isso vai dar. Acho até que os países ao redor estão demorando para tomar algum tipo de atitude. E como eu disse, o Will Smith tá certo de ter ficado puto, né, com essa piada. O Chris tá errado de ter feito esse tipo de piada, porque é melhor você fazer uma piada generalizada do que uma piada completamente com especificidade. Que é o que? Aquela piada que mira uma pessoa só. Por exemplo, se eu fizer uma piada com transtorno de ansiedade, pânico, depressão em modo geral, ok. Se eu fizer comigo, ok, sou eu. Agora, se eu pegar uma pessoa que sofre com isso e especificar bastante em cima dessa pessoa, é difícil porque pode ter traumas. Aí teve gente falando o seguinte, teve um negócio aí que a mulher do Will Smith admitiu que traiu ele. Só que eles também falaram que tem casamento aberto há muito tempo. E por esse motivo o Will Smith está sendo gado. Não deveria, que essa mulher não merecia o menor respeito. Só que é o seguinte,
A doença que ela tem é a doença autoimune que faz perder os cabelos. Eu tenho uma mãe que sofre com uma doença autoimune, que é psoríase. Então eu sei o que eu passo com ela e eu vejo o que minha mãe passa. E com certeza o Will passa com a esposa dele certas coisas, ele vê o que a esposa dele passa e tudo mais. Cada um tem seus traumas, cada um tem seu ônus e bônus de ser quem ele é, das suas atitudes e das suas não atitudes, pensamentos e coisas que a gente joga pra fora, né, do que a gente fala e também do que a gente deixa de falar. Eu não gosto muito desse tipo de vídeo porque eu acho polêmico demais, só que tem que ser falado porque, igual eu tô falando, os dois estão errados, né? O Will Smith tem o direito de ter ficado puto. Acho que se fosse uma piada com o Will Smith, pelo menos eu sou desse jeito. Se fosse uma piada comigo, ok, pode falar de mim o que quiser, eu aguento, joga nas minhas costas que eu aguento. Agora falar de quem eu amo aí já complica, porque eu não sei se a pessoa aguenta o que eu aguento. Por mais que você conheça uma pessoa, a gente não sabe o nível inicial e final dela, de tudo que acontece, porque o ser humano esconde coisas, né? Então, quando ele fez essa piada, talvez acionou um gatilho na cabeça do Will, de tudo que ele viu a esposa dele passando e passa, e ele apelou. E muita gente chamando ele de gado, não sei o que. Eu acho que ele tá certo de ter ficado puto. Eu acho que o Chris, ele tem o direito de fazer as piadas. A gente não pode viver no militarismo. Só que é o seguinte, como eu falei, não especifica as piadas. É melhor generalizar do que especificar. Aí você fala generalizar como assim? É pegar de uma maneira supérflua. Você vai fazer uma piada, pegou de maneira supérflua, não aponta pra ninguém, só isso. E só que eu achei errado do Will ter batido, porque é um exagero e violência física não resolve as coisas. Porém, eu sei também que, por exemplo, Augusto, se você desse de cara com as pessoas que te fizeram bullying, você bateria nelas? Já dei 2 vezes. Não bater, 2 vezes de cara com uma pessoa que me fizeram bullying. E eu estava em total condição de ter descontado. Só que eu não fiz. Só que, se fosse uma pessoa que tivesse agredido minha integridade física, por exemplo, já tive da infância, eu sofri bullying na infância e tudo mais. Hoje em dia, se fosse algum tipo de bullying de uma pessoa que me fez agressão física, eu já não sei como seria. Então a gente não sabe o que pode fazer e o que não pode não fazer. Por isso que eu repudio a agressão, não gosto de covardia. Só que é aquela que eu acabei de falar no início do vídeo. Às vezes virou aquela chavinha, deu aquele estalo, e é com 1 segundo que a gente faz o que a gente arrepende depois. Infelizmente as coisas são assim, nem todo mundo consegue controlar seus instintos. Se o ser humano conseguisse controlar seus instintos, a gente não ia ter tanta traição e tanta coisa, tanta morte, tanta coisa ruim no mundo, tanta enganação. Mas o Will Smith continua sendo meu ator favorito. Gosto muito do Will Smith. Tem um vídeo dele falando sobre que o pai dele ensinou ele a construir acho que uma parede, um trem assim de tijolo para tijolo. Tem motivacionais com o Will Smith que eu já usei quando eu estava em depressão. O Chris Rock tem texto dele que eu gosto, entendeu? Que são textos de relacionamento. Na época eu fiquei puto que ele fez a piada do Michael Jackson, mas é aquela, né, velho? Vai ter um vídeo sobre isso, que é sobre nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é mal. Nem todo mundo é bom. 100% bom, nem 100% ruim. Mas que houve um exagero, mas que o Will também teve o seu direito de ficar puto. Querendo ou não, se teve traição da esposa dele ou não, na cabeça dele ele está fazendo certo, ele está defendendo a família. Ele se sentiu completamente ofendido e, como eu disse, ele vê os traumas e o que a pessoa está passando. É a mesma coisa de, sei lá, seu filho tem um problema de saúde. Aí alguém faz uma piada com seu filho e você já viu seu filho chorando. Você já viu seu filho deixando de fazer certas coisas que ele sempre quis fazer por conta do problema. Isso gera trauma e isso gera uma dor numa vida. Então, tem limite a piada. É por isso que eu prefiro não ficar fazendo piada com doença e esse tipo de coisa. A não ser as coisas que eu já passei. Aí eu faço mesmo porque eu tenho gabarito, eu passei por isso, eu sei como é que é. Enfim, tamo junto, se inscreve, deixa o like, compartilha a minha ideia. Eu falo que a gente é família, então eu falo tudo
tudo que eu penso aqui. Teve uma vez que eu falei sobre uma mulher que ateou fogo depois de trair o marido não quis perdoar. Eu não falei sobre a mulher em si, eu falei como a mulher poderia ter um transtorno mental por ter feito isso. Poderia, porque tava dando polêmica e a galera tava caindo matando. Aí eu lembro que uma amiga dela veio comentar no meu vídeo falando que eu estava denegrindo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A mulher nem viu o vídeo, deu pra perceber que ela nem viu o vídeo. Eu não tava falando da mulher em si própria dita, tava falando sobre como uma pessoa assim pode ter um transtorno mental e aí ninguém tá vendo. Mas enfim, tamo junto, até a próxima, tchau.